Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade à resolução dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Repara que a gente está chegando aí, galera, olha só, a quinta semana do volume 2. Fica mais fácil falarmos que a gente está chegando à quinta semana do segundo bimestre. Notem que esse PET foi um pouco maior, mas eu acho que também facilita a sua fixação. E a temática de hoje, galera, é a temática sobre a Constituição de 1824. Iremos falar aqui sobre a primeira Constituição da história do Brasil. Mas antes de começarmos a falar sobre lei, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Escola Online. O projeto Escola Online, no qual eu estou inserido, e vários outros colegas, é um projeto onde a gente vai utilizar de várias mídias sociais para levar a você, galera, uma educação de qualidade. A gente vai estar presente no Twitter, no Facebook, se você quiser o contato, você tem lá o nosso WhatsApp, você vai também encontrar no nosso Instagram. Eu vejo muita gente com dúvidas sobre informações sobre o PET e várias outras informações. Vá lá no nosso Instagram, você vai encontrar tudo isso, você tem aqui no nosso canal. Os vídeos, e aproveita, você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like. Novidade boa, galera, você vai encontrar em plataformas de música. Trabalhamos também com a ideia dos podcasts, porque às vezes na correria você não tem tempo e quer ouvir um assunto de qualidade. Galera, a plataforma que eu falei, onde você vai encontrar muita coisa boa, acessa lá www.plataformaescolaonline.com.br. E temos uma novidade muito boa para você que de repente vai fazer como treineiro num ano de muita incerteza. Vem aí o nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais, onde você vai ter conteúdos e resoluções de questões INEP, que é a banca que faz o Enem. E lembrando que em consonância você vai ter o projeto Redação Online, onde você vai encontrar aulas que vão te dar base para que você consiga fazer a prova e que te leve a uma universidade. Por quê? Isso tudo só é possível por sua causa. Então agradeço a vocês que estão conosco. E para a gente começar a falar sobre a Constituição, antes disso, o que a gente faz? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar e vamos fazer a nossa vida funcionar. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre a Constituição. Para isso, peguei de vocês o material, uma breve apresentação. Você sabe o que é uma Constituição? Galera, no Brasil eu fico muito triste em falar que tem muito político que tem rasgado a Constituição. Galera, a Constituição é um documento escrito que define a organização política, administrativa e jurídica de um país. É sua lei suprema, o que eles chamam da Carta Magna. Isso significa que as demais leis que forem feitas naquele país têm que estar de acordo com a Constituição para poderem ser aplicadas. Então, se há uma lei de um estado que ela se choca com a lei federal, que é a Constituição, sempre prevalece a lei maior, que é a Constituição. Beleza, galera? Por isso que as pessoas falam, quando a gente fala tanto sobre o Supremo Tribunal Federal, muita gente fala assim, mas Matheus, e muita gente fica falando um monte de besteira sobre o Supremo Tribunal Federal. Qual que é o papel do STF? Ele é o guardião da Constituição. Ele tem o papel de proteger as leis máximas de um país. No Brasil, depois da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, tivemos 6 constituições, sendo que a primeira foi a de 1891. A atual é a Constituição de 1988, carinhosamente conhecida como Constituição Cidadã. Agora aqui eu posso confessar para vocês o meu recalque, a minha inveja, em lembrar que os americanos, desde a sua primeira Constituição, que foi criada em 1787 até hoje, ela é a única. E o Brasil ele tem algumas outras. Então os americanos eles dão um pouco de valor. Você sabe que professor de história tem preguiça com os Estados Unidos, mas eu não posso negar a vocês essa informação aqui. Tá? Que é uma Constituição que é mantida, preservada e respeitada. Aqui no Brasil, as pessoas falam em rasgar a Constituição, governantes falam em não cumprir leis. Galera, isso mostra um desrespeito ao nosso conjunto máximo de leis. Durante o Brasil Império,
tivemos apenas uma Constituição, a de 1824, que a gente vai estudar agora. Vamos lá? Então é o seguinte, histórico da nossa Constituição de 1824, a Assembleia Constituinte. Então vamos lá, galera. Após a independência, ou seja, quando o Brasil supostamente se emancipa de Portugal, mas é uma independência muito discutida, porque o Brasil consegue se libertar de Portugal tendo o português no poder, surgiu a necessidade, óbvio, né, se estamos livres, temos que ter nossas próprias leis, de elaborar uma Constituição, visto que o Brasil tinha rompido seus laços com Portugal. Portanto, era necessário que tivéssemos as próprias leis para que não ficássemos mais vinculados às leis de nossa antiga metrópole. Uma Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, você vai reunir deputados e senadores para que essa maioria proponha um projeto constitucional. A maioria dos membros da Assembleia Constituinte do Brasil de 1823 era composta, olha só, galera, por homens da elite. Então você começa uma coisa bem o quê? Bem aristocrática, né? Grandes proprietários rurais e comerciantes que queriam a garantia de seus interesses econômicos. O projeto da Constituição por eles elaborado ficou pronto com essas principais características. Então, foi feita uma assembleia, onde você tem a reunião de deputados e senadores, para que fosse feito um projeto constitucional. Quais eram as características? Vamos lá, galera. Aqui você tem a capa da nossa primeira Constituição. E quais são essas características aqui, galera? Bom, oposição aos comerciantes e aos militares portugueses residentes no Brasil, que seriam proibidos de ocupar cargos públicos de representação nacional, deputados e senador. Então, olha só, é uma Constituição que tentaria fortalecer os brasileiros, consequentemente, enfraquecer os portugueses. Todo mundo sabe, bando de puxa-sacos de Dom Pedro I. Limitação dos poderes do imperador. Então, Dom Pedro, que até então seria o nosso herói, teria o poder limitado. Para ser eleito, seria necessário ter uma renda mínima, é o que eles chamavam de voto censitário. Então, nessa época, para você votar, era necessária a comprovação de termos uma renda mínima, que equivalia a 150 alqueires de mandioca. Então, o nosso primeiro projeto constitucional ganha o nome, o apelido carinhoso, vou falar com o embaixador Gustavo Lima, ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, me chame Constituição da Mandioca. Um apelido não muito agradável, mas a nossa primeiro projeto constitucional. Note que homens ricos que não possuíssem terras não poderiam ser eleitos deputados, nem senadores. Isso retiraria do poder legislativo, que é o que faz as leis, os comerciantes portugueses, que, embora fossem ricos, não tinham rendimentos provenientes da posse de terra. Então, repara o seguinte, que não era só o dinheiro, você também tinha que ter o quê? Você tinha que ter terra. Então, era uma forma de você enfraquecer os portugueses e fortalecer os brasileiros. Quando esse projeto foi apresentado por Dom Pedro, que teria o seu poder limitado, que teria os seus puxa-sacos com o quê? Com menos poder, o Dom Pedro vai recusar, falar, eu não quero uma Constituição que o meu poder seja limitado. Com o apoio de tropas, em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro, então, ele decreta a dissolução, ou seja, ele fecha a Assembleia. Então vejam, para aqueles que constroem a ideia de Dom Pedro como herói, ele não é tão herói assim. Tá? Porque se ele fosse herói, ele respeitaria a maioria, porque foi a maioria dos membros da Assembleia que propuseram essa Constituição. Os deputados que não aceitaram esse ato foram presos e expulsos do país, entre eles os irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Esses aqui, os Andrada que se recusaram a aceitar a dissolução. Então vejam só, galera, para acalmar os constituintes brasileiros, Dom Pedro nomeou uma Constituição de 10 brasileiros natos para elaborar um novo projeto de Constituição. Então, o primeiro que, de certa forma, teria sido votado, tá, a Constituição da Mandioca, por ele foi negada. Beleza? Aprovado o texto pelo imperador no dia 25 de março de 1824. Então, a nossa primeira Constituição, que seria feita na moral, não foi aceita, e o Dom Pedro meio que impôs a ideia. Tanto é que Dom Pedro, em março, ele vai outorgar. Prestem muita atenção na palavra outorga, porque quando uma Constituição ela é votada, quer dizer que ela é promulgada. Mas no caso de Dom Pedro aqui, a nossa Constituição ela foi
imposta, empurrada a goela abaixo, ela foi outorgada. Então, galera, como não agradava o imperador, e repito, para quem acha o Dom Pedro herói, é um herói que não aceita ter o seu poder diminuído. Bom, quando então passa a valer a nossa primeira Constituição, então a nossa primeira Constituição válida não é a da mandioca e aquela que é imposta, então Dom Pedro empurra na gente outra coisa que não a mandioca. Opa, mas vejam vocês essa questão, tá? Na nossa primeira Constituição, o que ela tem de característica? Então, galera, a Constituição de 1824, tá? Então, repara o seguinte, que a Constituição de 1824, beleza? Que foi realmente outorgada por Dom Pedro, ela possui algumas características. Vamos lá. Primeira coisa, qual que era a nossa forma de governo? O Brasil teria uma monarquia hereditária e, detalhe, eu posso ir além, de caráter vitalícia. Ou seja, então Dom Pedro poderia ficar no poder o tempo que quisesse ou até vir a ter um pequeno falecimento e não mais você tem o direito de passar por um herdeiro. Tá? Detalhe, a nossa primeira Constituição, ao invés de seguir o princípio norte-americano defendido pelo Montesquieu de 3 poderes, é uma Constituição que falava em 4 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Você fala, mas Mateus, e o que vem a ser o poder moderador? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o poder moderador. Ficou estabelecido no Brasil quem que votaria? Era o voto indireto, você tinha que ter renda comprovada, tá? Que era o voto censitário indireto. Você tinha que escolher pessoas com determinado ganho para votar. E detalhe, se hoje somos um Estado laico, foi estabelecido na época o princípio do padroado e beneplácito que o Brasil teria uma religião oficial, que era a religião católica. Então o Brasil era um Estado católico. A nossa primeira Constituição estabelece no Brasil que éramos um Estado católico, a Igreja Católica Apostólica Romana. E detalhe, o que o Brasil hoje tem como estados, naquela época o Brasil foi dividido em províncias, cujos presidentes, que seriam os atuais governadores, eram nomeados pelo imperador. Então repara que o Dom Pedro manda em tudo. Vejam que é uma Constituição que fortalece o poder do imperador e, de certa forma, diminui o poder do quê? Dos estados, as antigas províncias. Tá? Então, quais são os poderes? Aí presta muita atenção, você que vai fazer prova, no tal poder moderador. Galera, a ideia é que quando a gente fala dos 3 poderes, é que você tenha o executivo, o legislativo e o judiciário. Qual é a lógica? Um faz a lei para que o outro execute e o outro fiscalize. Na ideia básica é que cada um desses poderes tenha cerca de 33,333% dos poderes. Essa é a ideia básica. Só que quando Dom Pedro criou o poder moderador, muita gente fala que o poder moderador ele é visto como o 4º poder. A ideia é uma ideia bacana. O que ele queria? Ele queria criar um 4º poder, na teoria um poder neutro, que quando tivesse uma treta entre os poderes, igual, por exemplo, o Bolsonaro, o chefe do executivo, brigou com o Supremo. Ou seja, o executivo briga com o judiciário. Entra o poder moderador, ouve os 2 lados e tenta resolver. Tá? E aí você fala, eu tenho que fechar o STF, tá ok? Então eu quero que você, brasileiro, não coloque o STF aqui. Vamos prender todo mundo. Então você cria o poder moderador no intuito de quê? De evitar esses conflitos. Então vamos lá, qual que é o papel do poder moderador? Ele era exclusivo do imperador, que já está errado, e estava acima dos demais poderes. Então ao invés de equilibrar, é um poder que está acima. O imperador podia dissolver a Câmara. Então quer dizer, se a Câmara está o quê? Não está de acordo com o que ele faz, ele pode dissolver a Câmara e convocar novas eleições para renová-la. Nomear presidente de província, ou seja, nomear os governadores, aprovar ou vetar decisões da Câmara e do Senado, convocar as Forças Armadas sempre que achasse necessário. Ou seja, é o que eu vou dar poder total para o imperador. Então, ao invés de ser um poder neutro, é um poder que fortalece, porque ele já é o chefe do executivo, tem nas mãos também o poder moderador. O Conselho de Estado, órgão deste poder, era formado por conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador. Repara que tudo gira em torno do imperador, tá? Então essa figura do imperador aqui é a figura central. Então Dom Pedro fala, eu vou ficar desde que eu tenha o poder do jeito que eu quero, tá? Beleza. E os demais poderes, galera? O poder executivo, que é aquele que executa as leis, exercido pelo imperador e pelos ministros, é como hoje a questão do presidente. O poder legislativo é quem faz as leis, ou seja, discute, elabora e aprova as leis. Lembrando que se as leis não estiverem de acordo, o imperador pode dissolver.
tá? Era composto pelo Senado, que era em caráter vitalício, e pela Câmara dos Deputados. Os deputados tinham um mandato de 4 anos, o Senado é a vida toda. Cada província tinha o direito de eleger 3 candidatos ao Senado e o imperador nomeava um deles, tá? Poder judiciário, galera, composto por juízes e tribunais, era encarregado do cumprimento das leis e do julgamento dos infratores. Os juízes da mais alta corte de justiça do país eram nomeados pelo imperador. Gente, olha, moçada, o que tudo gira em torno do imperador. Repara que então é uma Constituição que ela foi, de certa forma, o seguinte, foi feita aos moldes do que queria Dom Pedro. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui. E como é que é o sistema eleitoral da nossa primeira Constituição? Estavam excluídos de votar. Quem que não podia votar? Mulher. Os libertos, ou seja, aqueles possíveis escravos que agora são livres. Os indígenas, homens menores de 25 anos, os religiosos, tá? Militares de baixa patente, beleza? Podiam votar, e olha que loucura. Então a maioria não pode. Quem que podia votar? Os homens que tivessem renda anual mínima de 100 mil réis. Esses votantes que te ganhassem 100 mil podiam escolher os eleitores da província. Então você pode escolher quem entre aqueles que ganham 200 mil, tá? Que vão eleger os deputados e os pretendentes ao Senado. Olha que loucura. Você ganha 100, escolhe alguém que ganha 200 para votar naquele que ganha 400 ou mais, tá? Então é o seguinte, moçada, quem que podia se candidatar? Repito, os deputados tinham que ter renda mínima de 400 mil réis e o senador renda de 800 mil. Olha que loucura que era. Você ganha para votar em alguém que ganha mais do que você e que de certa forma escolhe alguém que ganha mais do que os dois. É loucura, é o tal do voto indireto. Tá? Então é uma coisa bem elitista mesmo, e aí você começa a entender a não preocupação em excluir pobres, tá? Mulheres, então realmente é uma coisa bem panelística mesmo, uma panelinha. Show de bola? Então vamos lá, galera. Devido ao estabelecimento do direito de voto por renda, o que é o voto por renda? E não mais por posse de terra. Então agora é o seguinte, você tem que ter renda comprovada, não é mais pela questão de terra. Os grandes comerciantes tiveram garantida a sua participação. E aí, galera, aquela questão é, quem eram os grandes comerciantes? Os portugueses. Perfeito? Então Dom Pedro ele arruma um jeito de trazer os seus baba-ovo, os seus puxa-sacos, para ficar do lado dele. Tá? Tiveram garantida a sua participação nas decisões políticas e econômicas do país, igualando-se aos grandes proprietários, que eram em sua maioria brasileiros. Tá? Então Dom Pedro fala, não posso deixar aqueles que me apoiam de fora. Beleza? Então vamos começar as atividades, galera. Quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral estabelecidos pela Constituição de 1824 e atual de 1988? Galera, como a gente ainda não estudou de 88, eu fiz aqui um quadrinho comparativo para tentar facilitar a sua vida. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, galera, olha o que eu coloquei para vocês. Vamos aqui pensar. Qual é a forma de governo? Bom, se eu falo de forma de governo, a nossa primeira Constituição estabeleceu o sistema de monarquia. Ah, beleza, monarquia vitalícia hereditária. Mas a forma é monarquia. E a nossa forma atual, desde 1891, ou seja, a proclamação da República é feita em 15 de novembro de 1889. Mas desde então da proclamação da República até atualmente, nós não tivemos outra forma que não fosse a República, que vem da ideia do latim res publicum, participação de todos. Beleza? Então vamos lá, número de poderes. O que a gente viu? Quais eram o número de poderes da nossa primeira Constituição, galera? Tá? Qual era o número de poderes? Bom, a nossa primeira Constituição estabeleceu a ideia de 4 poderes. Quais eram? Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. A Constituição de 88 trabalha com 3 poderes. Por quê? Desde que foi promulgada a nossa primeira Constituição republicana, a de 1891, nós não temos mais o poder moderador, tá? E galera, é o seguinte, tá? Qual que é o sistema eleitoral? Quem que pode de fato votar? A nossa primeira Constituição, ela estabeleceu o seguinte, tá, galera? O que a gente chama do sufrágio, perdão, do voto censitário masculino. O que é isso? É o voto onde as pessoas tinham que ter renda, só podiam ser homens, e você pode até colocar aqui, se você quiser, você tem o voto indireto. Na nossa atual Constituição, prevalece o princípio do sufrágio universal. Vejam que eu não coloquei sufrágio universal masculino, ou seja, todo indivíduo, homem e mulher,
pode votar, inclusive os analfabetos, tá? Vão poder participar. E o Brasil estabeleceu o princípio do voto, tá, galera? Do voto direto, tá? Então hoje você escolhe diretamente o seu candidato. Tá? Então isso aqui é só para você entender, depois a gente ao longo do tempo vai falar mais sobre as constituições, mas é só para a gente fazer esse paralelo aqui. Show de bola? Dá para lembrar? Então galera, vamos seguir o barco aqui, eu coloquei esse esqueminha e depois você vai construir a sua resposta. Show? Bom, vamos lá aqui galera. A Constituição de 1824 instituiu o poder moderador. Era característica desse poder. Galera, olha só, o que vai acontecer? Gente, o que essa Constituição fazia? Olha lá, galera, o que a gente colocou? Quais os limites do poder do imperador? Essa chargezinha fala muito claro isso. Não tem limite. Então, o que ele faz? Apenas aprovar as decisões da Câmara e do Senado? Quem dera, ele pode fazer o que ele quer. Dar autonomia para as Forças Armadas? Não, porque se eu dou autonomia, ela fica acima de mim. Garantir autonomia às províncias? Pelo contrário, eu quero subordiná-las. Garantir que o voto fosse sempre direto? Pelo contrário, o voto era indireto. Então a gente viu lá atrás que uma característica desse poder era o quê? Dissolver a Câmara dos Deputados. Então quando ele fala o seguinte, essa charge diz, quais são os seus limites do seu poder? Deus, ou seja, eu estou acima de tudo. Inclusive, a igreja era empregada do Estado nessa época. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, meu povo. Questão de número 3. A Constituição de 1824... resultante da dissolução da Assembleia Constituinte. Por quê? Porque a Assembleia havia criado a Constituição da Mandioca, que o Dom Pedro não quis. Marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, a de 1824, vamos lá, criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhes poderes quase absolutos. Você fala, opa, de cara. Mas vamos ver. Letra B. Provocou a insatisfação em diversas províncias, tá? Algumas não aceitaram, estando na base da eclosão das diversas rebeliões, como a Confederação do Equador, tá, galera? Essa 1824, essa aqui estaria correto, tá? Sabinada aconteceu lá durante a regência, moçada. Essa aqui vai acontecer depois do primeiro reinado, contestado na Primeira República, na República Velha, 1912 a 1916. Então, essa aqui tira. Favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem reveses, sem exceção, à exceção dos Estados Unidos por conta da doutrina Monroe, tá? América para os americanos. Galera, essa aqui feita em 1823. Gente, o Brasil de fato está independente, povo, para. O Brasil está mudando de dono. Estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os governadores das províncias. O que a gente falou? Você votava em governador de província, que era presidente? Não. Eles eram escolhidos pelo imperador. Determinou que o representante para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Gente, primeiro que o voto ele era aberto, tá? E indireto. Então, de cara, você corta aqui, tá? Inclusive, olha lá, galera, a Constituição é para todos, majestade. Quase todos. Eu estou acima dela. Então é uma Constituição que dá a Dom Pedro aqui a ideia de ter poderes absolutos. Beleza? Essa aqui é bem tranquila, tá? Então para a gente poder então lembrar aqui. Vamos seguindo? Questão de número 4. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. O que é o voto censitário? Essa afirmação significa que, coloquei uma charge para lembrar, mas eu sou cidadão brasileiro. Ninguém é cidadão ganhando só 80 mil réis. Fora! Então o que é o voto censitário, galera? O voto censitário é aquele que tem renda determinada. Então de cara que eu lembro, o voto censitário é aquele que estabelece que só pode votar quem tiver renda. Show de bola, galera? Tranquilo? De boa? Então, moçada, vamos seguir aqui. Vamos continuar. Letra B de bem certa. Tranquilão? Ainda tem mais? Deixa eu ver. Olha só, questão de número 5, questãozinha do Enem. Vamos lá, galera, olha só. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral,
os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então, galera, o que eu estou colocando aqui? Olha, a legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros. Então, galera, se você parar para pensar, quem eram os cidadãos brasileiros? Com o objetivo de garantir, então a cidadania, que é o direito de voto, era para todos? Então, galera, vamos lá. Então, se você pensar, qual o objetivo dela? O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira? A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres? Quer dizer, você está restringindo, você está ampliando. A concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro, o café ainda não bombou. O café só vai virar depois, na metade do século XIX. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários de renda, olha aqui, ó, renda líquida, e comerciantes. Diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas e administrativas. Mas, galera, o que o texto fala? O que eu estou garantindo, gente? Poder na mão de quem tem dinheiro. Dinheiro corre para quem tem. Então, se eu tiver que marcar, como diria o professor Galvão, a letra D de the best. Beleza? Por quê? Eu estou mantendo no poder aqueles que têm grana, aqueles que têm dinheiro. Então, essa questãozinha aqui, essa temática da Constituição é muito bacana. Então, mais uma vez, eu agradeço a colaboração e a participação de todos. Muito obrigado. E mais uma vez peço, quem puder, vai lá no canal, se inscreva, deixa o seu... porque isso é muito importante pra gente. Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.